Damos um salto e vamos para a segunda crise registrada no capítulo 3 de Lucas e também em outros evangelhos e já estudada. É o batismo do Senhor. Essa foi outra tremenda crise, ou um evento crucial na vida do Senhor que estamos chamando de crise. E nesse evento o que aconteceu? Um homem que viveu 30 anos, já nesse período provado, a vida do nosso Senhor Jesus em toda a sua abrangência, ela foi uma vida de provação e de testes, é claro. O inimigo sabia quem ele era, foi instigado pelo inimigo um processo para matá-lo quando ele era criança, não é? Ainda um menino, um bebê, uma criança. Então, o inimigo sabia bem quem era esse verbo encarnado. E então, quando ele entra no Jordão aos 30 anos de vida humana, um adulto, você se lembra que o sacerdote iniciava o seu serviço no santuário exatamente aos 30 anos. Esse era o período. Porque esse 30 é o marco de uma vida madura. Como as coisas são antecipadas de uma maneira equivocada, né? Às vezes achamos que é 18 anos, que é 21 anos. Mas a plena maturidade de um homem ou de uma mulher não se dá antes dos 30 anos. Talvez uma boa por um lado e uma má notícia para esses mais jovens aqui, não é? Antes de 30 anos, nenhuma maturidade realmente definida de caráter, de propósito, de coração, de mente e tudo mais que isso implica. Então, Nosso Senhor, aos 30 anos, entra no Jordão e os céus se abrem. E aquela voz é ouvida. Seu batismo, segunda crise, o segundo evento crucial. Imediatamente depois, a crise que vamos estudar hoje, a etapa que nós estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Nosso Senhor é levado, olha o detalhe, pelo mesmo Espírito que pousou sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Isso já foi estudado e meditado, a beleza e o significado disso. A pomba singela, mansa, sobre o cordeiro. A pomba sobre o cordeiro. Muito adequadas as duas figuras. Então, esse cordeiro de Deus, ele é levado ao deserto para ser provado. Especialmente provado. Como nós falamos, ele tem sido provado por 30 anos. Agora ele será especialmente provado. E aí, meus irmãos, nós iremos iniciar hoje. Se o Senhor permitir, continuaremos na próxima semana. Porque esses 13 versículos são absolutamente ricos. Qual é o significado dessas 3 tentações do Senhor? Por que o inimigo fez essa aproximação, essa abordagem na pessoa do Senhor Jesus com estas palavras? Essas palavras do inimigo tocaram que áreas do coração do nosso Senhor Jesus? Você vê como é um estudo que merece meditação? E é isso que nós buscaremos fazer iniciando hoje e seguindo na próxima semana. Então essa é a terceira crise, guarde isso. Evento crucial. Tentação. Em 3 fases, ou em 3 esferas, podemos dizer assim. Depois vamos estudar isso. A quarta tentação é a transfiguração. Tentação, terceira, transfiguração. 3 anos depois da tentação, nosso Senhor Jesus sobe ao monte, provavelmente, muito provavelmente, o Hermon. E ali o texto vai dizer que ele é transfigurado diante dos seus discípulos. Você acha que isso é um evento comum? Foi uma única vez. Como se tivesse aberto aqui uma fresta, uma janela, para dentro da glória do Verbo eterno. E algo da glória dele foi vista por aquelas 3 testemunhas. Tão impactadas que uma delas, Pedro, quando vai escrever sua epístola, ele diz assim: nós estávamos com ele no Monte Santo, quando pela glória excelsa, é o nome que Pedro dá se referindo à glória de Deus o Pai, pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: tu és o meu filho. Então, Pedro vai dizer que ele foi testemunho ocular de toda a beleza, implicação e significado da transfiguração. Essa, então, é a quarta crise. Depois nós vamos para a quinta crise, o Getsêmani. Quando será que nós ouvimos na história isso para falar de homens naturais?
pessoas que tiveram hematidrose, que entraram em uma convulsão tão violenta e tão agônica do seu ser, que suaram um suor vermelho, gotas de sangue. Então, há alguns relatos na literatura de homens mesmo como nós, que experimentaram esse fenômeno fisiológico chamado hematidrose. Então é claro que o Getsemane foi uma imensa crise, e não é só por isso, pela agonia do Senhor. É porque ali a batalha da vontade é travada. Esse é o grande ponto a respeito do Getsemane. Nosso Senhor está no último passo para tomar a decisão final. Ele irá em obediência, ir à cruz, apesar de tudo o que a cruz implicava, ou implicaria. E o que ela implicaria? Real alienação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Meu Deus, por que me desamparaste? Uma pergunta que não requer resposta, porque ele sabia muito bem o porquê. Ele clama de sua agonia de separação. Então é claro que o Getsemane foi um tremendo evento crítico, uma crise na vida do nosso Senhor Jesus. A partir daí nós vamos para a morte do Senhor, um sexto evento, outro tremendo evento crucial, tão significativo, tão tremendo, que ele entra na morte para destruir a morte. Mais de um texto da Bíblia afirma claramente isso, que ele não só destruiu a morte, ele acabou com o ferrão e o poder da morte. Por isso o Salmo vai dizer assim, que para os santos do Senhor, os que realmente pertencem a Ele, já se renderam a Ele, já o confessaram com suas bocas como Senhor e já creram nele em sinceridade de coração, para eles não há morte. Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque para os seus santos não há morte. Paulo diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é para mim incomparavelmente melhor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o significado de morte para nós. Ou seja, nenhum significado. Sim, ela tem um significado. Nós entraremos em uma esfera de relação com o Senhor maior do que nós temos aqui. Com o nosso espírito e nossa alma juntos, no gozo dele, aguardando. Se partirmos antes que ele venha, aguardando que na sua gloriosa vinda, o nosso corpo, que foi entregue ao pó retornou, seja então ressurreto pelo poder da sua ressurreição, e então o mortal seja absorvido pela vida. E nós possamos, em corpos glorificados, ver o nosso Senhor face a face e estar com Ele ainda em um avanço maior de relação e de comunhão. É isso o que a palavra de Deus ensina. Depois desse evento, nós temos a ressurreição. Se nosso Senhor entrasse na morte e não saísse da morte, aquela morte então teria sido provada sem valor. Você compreende? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se houvesse qualquer mácula na vida desse homem, segundo o ponto de vista de Deus, não é o meu e nem o seu, é segundo o ponto de vista do Deus que é santo, santo e santo. Se houvesse qualquer mácula, esse homem ficaria na morte. Porque, coloquemos de outra forma, a morte tem direito de manter as cadeias dela amarrando tudo aquilo que o pecado tocou, ou que foi tocado pelo pecado. Se o nosso Senhor tivesse sido tocado pelo pecado e em qualquer sentido ter pecado, ele ficaria na morte. Porque a morte teria direitos sobre ele. Por isso que Pedro vai dizer que quando ele entra na morte, ele rompe, quebra os grilhões, as cadeias da morte, porque a palavra de Pedro é impossível que ele fosse retido pela morte. Então, pela glória de Deus o Pai, ele é ressuscitado dentre os mortos. Então, a próxima crise, outro evento magnífico, histórico, tremendo, testemunhado, é que nosso Senhor não permanece apenas ressuscitado, dando seu testemunho da sua ressurreição, para lá, para cá, 10 vezes durante 40 dias, embora isso seja sublime, mas ainda não completou com esse fato, ressurreição, o propósito eterno de Deus com relação a Ele e a sua missão como Messias. Então o que acontece? Ele é ascenso ao céu. Um homem
glorificado, ressurreto e glorificado, ascenso ao céu e não só isso. Não ficando ali em cima das nuvens, mas Efésios, Colossenses, Hebreus, Apocalipse, quantos livros e textos vão nos dizer que ele está assentado à destra da majestade nas alturas.